Ano passado tivemos dois modelos da linha Zenfone 7 e este ano não foi diferente. Porém, a ASUS decidiu mudar sua estratégia e agora não temos dois aparelhos quase idênticos, onde só mudava a plataforma Snapdragon. A grande novidade da empresa este ano é um celular compacto com um design mais tradicional e sem a câmera giratória. Já o segundo modelo é o Zenfone 8 Flip, que segue a linha de antes e traz pequenas evoluções, sendo este que iremos analisar hoje. A ASUS ainda não lançou seu novo top de linha no Brasil, mas o Zenfone 8 Flip já pode ser encontrado em lojas nacionais via Marketplace com preço salgado de R$8.000, o que o coloca no mesmo patamar dos melhores da Apple e Samsung. Será que vale tudo isso? Vamos conferir. Não há mudanças no design comparado à geração passada. O Zenfone 8 Flip tem corpo de alumínio com um acabamento anodizado que se destaca da traseira curva em vidro. Enquanto o Zenfone 8 vem com vidro Gorilla Glass Victus para proteger a tela, o Flip mantém o Gorilla Glass 6 do Zenfone 7. O bloco das câmeras também não sofreu mudanças e temos 3 sensores que giram para a parte frontal do aparelho. O mecanismo é feito de metal líquido, um nome comercial para uma liga mais resistente e leve que o alumínio. A novidade mesmo fica para o módulo do motor que controla a rotação, que foi reforçado e teve sua longevidade ampliada. O motor ainda faz o mesmo barulho do Zenfone 7 ao ser acionado, mas a rotação está mais suave. O celular detecta quedas e retrai a câmera antes de chegar ao chão. A parte frontal também não teve mudanças e temos uma tela que toma quase toda a área, sem curvas nas laterais, mas ainda com o queixo um pouco protuberante. O Zenfone 8 vem com entrada para fone de ouvido, mas o Flip deixa a conexão de fora. Não há nada na parte superior, além do motor da câmera. Enquanto na parte inferior temos o alto-falante, a entrada USB-C, um microfone e LED para notificações. Do lado direito há o botão de energia e de controle de volume, e do lado esquerdo a gaveta para 2 chips e cartão de memória. Por fim, há mais um microfone na traseira logo abaixo do bloco de câmeras. O leitor biométrico saiu do botão de energia e agora fica sob a tela. Ele responde bem e fica em posição confortável para que você sempre acerte o dedo no local correto. Em termos de conectividade, temos agora o Wi-Fi padrão 6E e Bluetooth 5.2. A tela não evoluiu e pode parecer defasada para os atuais flagships com painéis de 120 Hz ou até mesmo 144 Hz. O Zenfone 8 Flip traz tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD e taxa de 90 Hz. O sensor de toque responde a no máximo 200 Hz, o que já garante um desempenho extra em jogos, mas nada no nível do ROG Phone 5. O nível de brilho é excelente e garante boa visibilidade mesmo nos dias mais ensolarados. Há suporte HDR10 Plus para vídeos nos principais serviços de streaming. A calibração de cores é bastante próxima da realidade no perfil padrão, o que agradará quem não curte cores super saturadas como é padrão em telas AMOLED. A ASUS trouxe ao Zenfone a mesma tecnologia Dirac presente na linha ROG. Temos 2 alto-falantes com amplificador dedicado, o que garante boa potência sonora sem nenhuma distorção quando no máximo. O som apresenta ótimo equilíbrio entre graves, médios e agudos. Há 4 perfis de calibração para escolher, sendo um dinâmico, outro voltado para músicas, um para filmes e outro para jogos. Além disso, há um equalizador de 10 bandas para deixar o som do jeito que você gosta e até turbinar a potência com a opção de ambiente externo. Estamos chegando na parte do desempenho, mas deixa eu lembrar rapidamente aqui que o Tudo Celular está próximo do 1º milhão aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito do canal, nos dê essa força clicando aí no botão de inscrição, beleza? Bom, seguindo para a plataforma adotada pela ASUS, temos no Zenfone 8 Flip o Snapdragon 888 combinado com 8 GB de RAM. Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, tivemos melhor desempenho que o ROG Phone 5, que traz o mesmo hardware da Qualcomm, mas tem diversas otimizações para ser mais rápido. Curioso, não é? Em benchmarks, eles também apresentaram números similares e chegam quase a empatar no Antutu. Já comparado ao Zenfone 7, tivemos um salto de mais de 100 mil pontos entre as gerações. O Zenfone 8 Flip pode não ser um celular com porte gamer, como o ROG Phone 5, mas rodou todos os jogos que testamos na qualidade gráfica máxima, na melhor fluidez possível. Alguns games tiraram proveito da tela de 90 Hz, como o caso de COD Mobile e PUBG. Em bateria é onde o ROG Phone 5 leva a melhor e ocupa o topo do nosso ranking entre os flagships. Já o Zenfone 8 Flip fica bem abaixo, perdendo até para o seu antecessor, mas ainda capaz de entregar autonomia suficiente para o dia inteiro. O tempo de recarga poderia ser melhor, considerando que temos vários celulares recarregando em menos de 1 hora. O da ASUS ainda demora mais de 1 hora e 40 minutos para chegar a 100%. Pelo menos recupera 1/4 da bateria em 15 minutos e passa da metade com meia hora na tomada. O Zenfone 8 Flip vem com Android 11 e pacote de segurança defasado, que estava ainda no mês de maio quando fizemos a análise no final de julho. Pelo menos a interface flui bem e tira vantagem da tela de 90 Hz.
Os recursos são os mesmos presentes na Zen UI e outros Zenfones. Você pode usar o botão de energia como um atalho para abrir aplicativos específicos ou mesmo usar gestos na tela de bloqueio para agilizar o uso de funções corriqueiras. Há o Game Gym, uma janela lateral que surge ao abrir um jogo. É o mesmo recurso da linha ROG e permite acompanhar a temperatura do celular e bloquear notificações enquanto joga. A Asus promete 2 grandes atualizações do Android, então podemos esperar pela versão 13 do robozinho futuramente para o Zenfone 8 Flip. O conjunto de câmeras não evoluiu e continuamos com um conjunto triplo composto por câmera principal de 64 megapixels, secundária com lente ultra-wide e uma com lente teleobjetiva com zoom óptico de 3 vezes. Não espere um salto fotográfico entre gerações, mas isso não chega a ser algo ruim. O Zenfone 7 era capaz de registrar ótimas fotos, assim como o 8 Flip. As imagens capturadas apresentam alto nível de detalhes e nitidez esperada de um top de linha. O alcance dinâmico é amplo e bastante para manter os realces e detalhes de sombras. As cores são vívidas sem exagero. Isso não quer dizer que a câmera do Zenfone 8 Flip seja perfeita. Basta cair a luz e a nitidez já é sacrificada e os ruídos começam a aparecer. Detalhes nas sombras são perdidos e as texturas parecem que foram registradas por um celular intermediário. A câmera ultra-wide mantém as boas cores da principal, não apresenta grande perda de qualidade e o software de correção de distorção de lente faz bem o seu trabalho. A teleobjetiva também satura um pouco as cores e registra menos detalhes por ter resolução inferior. Pelo menos, há zoom óptico para permitir aproximar o que está distante sem granular as fotos. O Zenfone 8 Flip não possui uma câmera dedicada para macros, mas até que serve bem para fotografar de perto. A de desfoque funciona bem sem efeito exagerado ou com erros. O Zenfone 7 não impressionava em cenários noturnos e podemos dizer o mesmo do novo. Pelo menos a Asus refinou o software para melhorar o pós-processamento e resultar em imagens com menos ruídos e distorções. E em selfies? Bem, esse é o grande diferencial de ter um celular com câmera giratória. Você terá a mesma qualidade do conjunto traseiro. Dito isto, o Zenfone 8 Flip impressiona com selfies nítidas, limpas, com tom de pele correto e todos os detalhes registrados. Só não tente fotografar contra a luz que as fotos perdem nitidez. É possível usar a ultra-wide para tirar selfies mais amplas e incluir várias pessoas na foto, assim como usar a teleobjetiva caso você precise dar um zoom no seu rosto e não queira perder qualidade. Selfies à noite também são excelentes e o modo retrato funciona muito bem. O Zenfone 8 Flip é capaz de gravar vídeos até 8K 30 fps com boa estabilização. Há um recurso para melhorar a estabilização, mas este fica limitado à resolução Full HD. Já a ultra-wide grava vídeos em 4K no máximo. As filmagens são boas em qualquer condição de luz, mas a câmera mais ampla sofre com ruídos em locais mais escuros. A captura de áudio é boa e sofre pouco com ruídos de vento. Vale a pena investir na novidade da Asus ou os top de linha da Apple e Samsung são melhores? Bem, tanto o iPhone 12 Pro Max quanto o Galaxy S21 Ultra são mais rápidos no multitarefas. O da Samsung tem tela de 120 Hz, mas esquenta mais em jogos. O Zenfone perde em bateria para o Galaxy, mas vence o iPhone em autonomia. Em câmera, podemos dizer que cada aparelho se destaca em cenários específicos, sendo as selfies o grande ponto forte do Zenfone. ROG Phone 5 ou Zenfone 8 Flip? O ROG é um celular gamer e com isso entrega uma melhor experiência com jogos, além de ter bateria que dura muito mais. O Zenfone é melhor para quem se preocupa mais com câmeras. O que podemos concluir é que o novo é basicamente o antigo levemente melhorado. O Zenfone 8 Flip ganhou desempenho, mas perdeu bateria. É um top de linha para quem busca a flexibilidade de ter o mesmo conjunto traseiro de câmeras para tirar selfies. Ele entrega ótima experiência multimídia, roda bem qualquer jogo e tem software polido que flui bem. No momento que analisamos o aparelho, não tínhamos o preço oficial no Brasil, enquanto o importado é encontrado por volta dos R$8.000, o que torna seu custo-benefício muito complicado. Para que venda bem no Brasil, ele terá que custar menos que as melhores opções da Apple e Samsung. Para acompanhar as melhores ofertas para ele, é só clicar nos links aí abaixo. E fique à vontade para comentar o que você acha da câmera Flip. É fã ou acha que não vale a pena? Eu encerro por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.